Se você quer aprender a traçar e a costurar um vestido assim como esse que eu estou vestindo hoje, esse vídeo é para você. Eu sou a professora Amanda Maldonado e hoje eu vou te acompanhar nessa jornada. Vem comigo! Eu já estou aqui com a minha base blusa, é o que a gente vai precisar para fazer essa modelagem, e essa base já tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar no link da descrição do vídeo. O primeiro passo é a gente contornar a base frente, mas a gente vai transferir essa pence do ombro para a cintura. Então, como é que eu faço essa transferência? Vou fixar a base, copiar aqui o primeiro traço, essa parte da cintura, todo o centro-frente, o meu decote, a metade do meu ombro até esse pique. Então, ficou assim temporariamente. Agora, eu fixo o lápis no ápice da pence. Eu vou juntar esses piques. Esse pique aqui do final da minha pence do ombro vai se unir ao pique do início do ombro. Feito isso, eu copio todo o contorno da base que ainda não foi copiado, que equivale à cava, à lateral e a outra parte da cintura. E agora eu tenho as duas pences, uma bem ao lado da outra. Essa pence é essa daqui, que é a original, que já estava na base da cintura, e essa pence lateral foi a pence que foi transferida do ombro. Observem que essa base faz esse movimento mais ou menos curvo quando a gente transfere a pence do ombro para a cintura. É importante a gente ficar atento a isso porque a gente vai utilizar essa informação para desenhar as costas. Feito isso, eu vou prolongar o centro-frente da minha base, encostando a régua numa boa porção na linha aqui do centro-frente da base e eu torno essa linha mais longa. É preciso tomar cuidado para fazer essa reta mais longa, porque se você encaixa só um centímetrozinho, essa reta pode ficar errada, pode não dar continuidade com a reta aqui do centro da base blusa. Agora eu prolonguei, eu coloquei essa medida com 65 centímetros porque eu quis a minha barra final do vestido começasse um pouquinho abaixo do joelho, mas você pode escolher outras medidas se você preferir. Então eu vou marcar aqui 65 centímetros. E vou esquadrar essa altura. Eu vou traçar aqui de lápis só para vocês ficarem atentos a uma coisa. Eu prolonguei essa reta lateral e vocês vão marcar aqui 20 centímetros ou a altura do quadril de vocês. Daqui eu também marquei 20, daqui eu também marquei 20 e depois vocês vão medir daqui para cá. Essa medida tem que alcançar pelo menos 1/4 do quadril. Se você tiver um quadril bastante largo ou se você desejar essa peça com um pouco mais de folga no quadril para que ele não fique marcando, vocês vão ter que fazer o seguinte: prolongar aqui a linha da lateral da base e adicionar uma medida que pode ser 1,5 cm. Eu vou colocar aqui para mim 1,5 cm. Foi a medida que eu usei nessa peça. Com essa medida de 1,5, eu vou conectar esse ponto da cava a esse ponto e deixar essa linha seguir. E assim eu tenho certeza que daqui até esse ponto tá vestindo o meu quadril com uma certa folguinha. Aqui no centro-frente eu coloquei 65 centímetros, mas aqui na lateral eu não vou colocar 65, eu vou colocar 64. Quando a peça tem esse volume, né, como tem esse vestido, se a gente deixa a bainha reta, ela costuma esticar as pontinhas do lado. Então, para evitar que a saia ou os nossos vestidos fiquem com esse aspecto de um sorriso triste, a gente precisa fazer uma correção de mais ou menos 1 centímetro. Então, se aqui eu tenho 65 centímetros, desse lado eu vou marcar 64, que equivale a 65 menos 1. Aqui bateu meus 64 centímetros, então agora eu vou fazer uma ligação com a régua de alfaiate desse ponto até que ela concorde com o esquadramento da minha peça. Aqui no decote eu desci 3,5 cm, mas é uma sugestão, vocês podem fazer contra medida, caso vocês gostem de uma peça mais decotada ou mais fechadinha que a minha. Eu vou esquadrar esse decote. Aqui no ombrinho eu tirei 1,5 cm. E o total da largura do meu ombro, essa medida aqui é de 9 centímetros. Que também é uma sugestão. Então essa porção
tem 9 centímetros. Então, essa parte aqui eu vou ignorar. Na cava, eu desci 2 centímetros. Geralmente eu desço 2,5, mas como esse vestido não tem manga, eu preferi descer um pouquinho menos. Esquadrei esse ponto para dentro e agora eu vou fazer uma ligação com lápis, contornando a minha nova cava. Se você gostou desse desenho, pega a francesinha e vai conectando todos esses pontos. Não precisa ser de uma vez só, pode ser devagar. Respeita o esquadramento. Fiz uma parte e eu gosto desse comecinho um pouquinho mais reto. E agora eu vou redesenhar o meu decote. Eu também posso fazer com lápis primeiro, observar para saber se eu gostei da minha curva. Mas o decote eu vou traçar direto. Pronto. A parte da frente do meu vestido já está pronta. Agora eu vou fazer a parte das costas, contornando toda a base. Eu vou desenhar aqui a pence com lápis e vou esquadrar a linha de cava. Aqui é a linha de cava, ela tá aqui na base, mas eu não passei para cá, agora eu vou passar. Esse pontinho aqui do final da minha pence fica acima da linha de cava, pelo menos na base que nós traçamos aqui no canal. Então, o que eu preciso fazer? Descê-lo. Então, eu vou marcar aqui a metade da minha pence, essa largura tem 3 centímetros, eu vou marcar aqui 1,5. Vou ligar com reta esse ponto até 1,5 que eu marquei aqui. Ou seja, eu dividi a minha pence em 2 partes. E agora, nessa linha, eu vou descer essa marcação e retraçar a minha pence. De lápis, eu não sei se está claro para ver, mas eu tenho a minha pence original da base e com a canetinha preta eu tenho a pence descida. Por que eu desci? Lembra desse movimento aqui da transferência da pence? A nossa blusa tem aqui um arquinho. Mas aqui na base costas eu não tenho esse arco. Como é que a gente alcança então nessa peça esse desenho com os gominhos distribuídos? A gente vai dividir da linha de cava para baixo a base blusa costas em 2 partes. Eu já fiz isso, já deixei aqui copiado para vocês entenderem. Então a gente vai precisar prolongar a linha da cintura para fora, somar aqui na frente o tamanho da segunda pence, ou seja, da pence que veio do ombro para a cintura, soma esse valor a esse valor aqui de folga que você escolheu dar na sua peça. Os 2 valores somados, a gente vai fazer um tracinho aqui. Unir o ponto da cava e eu vou girar essa parte até que essa lateral toque na adição que eu coloquei na linha de cintura. E essa parte eu vou conectar aqui no centro costas, deixando esses 2 pontinhos se tocarem. Vou colocar um pezinho. Então percebam que a gente conseguiu fazer com que a bainha tivesse um movimento todo de gominhos distribuídos. Agora a gente precisa completar essa peça. Você pode colar aqui ao invés de colocar um pezinho. Como é que eu completo essa peça? Eu vou prolongar a linha do centro costas. E a partir desse ponto que está abaixo da minha linha de cintura original, é que eu vou adicionar os 65 centímetros. E vou esquadrar. Eu vou encaixar a régua aqui nessa lateral, vou prolongar desde a linha de cava, tocando aqui na marcação que a gente já fez. Só que nessa reta eu vou colocar os 64 centímetros, que é 65 menos 1 para que a nossa bainha fique arcadinha. Agora eu vou fechar a minha bainha, ligando esse ponto até o esquadramento que partiu aqui do centro costas. E assim vai ficar a minha modelagem. Eu saí de uma linha de bainha reta para uma bainha curva que concordou com essa bainha da frente.
Se eu tivesse simplesmente descido 65 e 64, esse volume poderia ficar concentrado só aqui do lado. Feito esse ajuste com o nosso centro-costas, a gente ganhou uma bainha que tem o mesmo movimento da bainha da frente, ou seja, essa peça vai ter harmonia entre frente e costas e o volume vai estar igualmente distribuído. Agora eu preciso fazer todas as modificações que eu fiz aqui na cava. Vou descer 2 centímetros aqui na lateral. Aqui eu também preciso sair 1,5, porque foi essa medida que a gente usou nesse ponto. No ombro eu vou marcar também os meus 9 centímetros, ou a medida que você escolher. Aqui no centro-costas eu vou descer 2 centímetros e esquadrar. Agora eu preciso fazer a ligação do meu novo decote e da minha nova cava. Eu gosto sempre de riscar primeiro com lápis, para depois eu desenhar a minha cava nova. Quando nós somarmos o decote novo da frente e adicionarmos essa medida do decote novo das costas, a gente vai ver que essa medida não vai bater pela circunferência da cabeça. Então a gente precisa dar acesso, ou seja, fazer com que a peça passe pelo pescoço, mesmo ela sendo fechadinha, para poder ter vestibilidade. Então aqui no centro-costas a gente tem várias opções. A gente pode colocar um zíper invisível, pode colocar abotoamento, nós poderíamos traçar um decote mais profundo se a gente não quisesse colocar nenhum botão ou um zíper, ou pensar em alguma outra forma de acesso. Mas aqui eu escolhi fazer da seguinte forma, eu vou mostrar para vocês na montagem. Eu desci 13 centímetros e marquei um pique, porque eu vou costurar todo o meu centro-costas, mas essa parte eu vou deixar aberta. Então o que vai acontecer? Vai ser mais ou menos como se o meu decote viesse por aqui. Isso pelo acesso que eu vou garantir com essa abertura. E aqui eu vou colocar um botãozinho. O molde do nosso vestido ficou aqui, todo o centro-frente, meu decote novo, o meu ombro, que eu fiz com 9 centímetros, mas escolham a medida que vocês gostam mais, a cava nova, toda a lateral e a bainha corrigida. Essa é a frente do vestido. Nosso molde das costas é composto por todo o centro-costas. Aqui a gente tem um pique para poder ter a abertura para passar a cabeça, o decote novo, a largura do ombro, que tem que ser idêntica aqui à da frente, a nossa cava nova, toda essa lateral, lembrando que essa medida tem que ser idêntica a essa, porque na hora de costurar eles têm que se casar. E aqui a nossa bainha nova. Para calcularmos o tamanho do franzido da nossa barra final do vestido, a gente precisa primeiro medir toda essa bainha. Mede, registra esse valor, pega a calculadora, digita o valor que você encontrou, mais 35%. E ele vai te dar o valor dessa barra já com o tamanho adicionado para a gente poder franzir. Aqui nesse outro papel eu vou traçar a modelagem do babado. Como eu medi a minha bainha pela metade, aqui eu coloquei o dobro do valor que eu encontrei na calculadora para fazer um molde inteiro. A altura você vai escolher, eu coloquei 35 centímetros, mas essa medida é livre. Vou fechar o meu retângulo. E assim ficou o molde do babado. A gente precisa franzir toda essa parte do alto até que ela caiba na bainha do vestido e aqui a gente vai adicionar uma bainha. O nosso molde decalcado ficou assim. Aqui é a parte da frente que eu vou adicionar uma linha de fio. Aqui é o meio dobra. Essa parte tem que ficar encostadinha na dobra do tecido e eu vou cortar a frente uma vez. A margem de costura ficou com 1 centímetro no decote, 1 centímetro no ombro, 1 centímetro na cava e também na lateral, e a bainha também é o de 1 centímetro. Essa é a parte do centro-costas, eu também vou adicionar aqui a linha de fio. Só que as costas a gente precisa cortar 2 vezes em formato de par. Se o tecido estiver dobradinho, automaticamente vai sair o par. E aqui a gente tem o nosso pique para poder fazer a abertura. E esse é o molde do nosso babado. Vou adicionar aqui a linha de fio no centro dele. E eu vou cortar esse molde 2 vezes. Um babado inteiro para frente, um babado inteiro para as costas.
E a margem de costura dele é de 1 centímetro nas laterais e na parte do alto. E aqui onde é a parte da bainha, eu coloquei 2 centímetros para fazermos uma bainha de 1 e 1. Lembrando que aqui vem sempre os 2 piques. Para a gente fazer o acabamento das cavas e do decote dessa peça, eu coloquei aqui uma fita de viés em 45 graus. O tamanho dessa fita tem que ser o suficiente para cobrir as 2 cavas, porque a gente tem a cava do lado direito e a cava do lado esquerdo, e mais uma vez o decote. Então, vocês vão ter que fazer esse cálculo e anotar aqui. O fio fica assim mesmo, a gente vai ter que cortar com essa fita assim de lado no tecido, estando aqui as bordinhas do tecido, as orelhas, o molde fica atravessado. Consome um pouco mais, mas fica um acabamento bem bonito. E talvez vocês estejam se perguntando, se eu vou colocar viés, por que eu coloquei margem de costura? Esse viés não tem um acabamento igual da peça que a gente fez na aula passada, que é daquela blusa transpassada, os viés ficam aparecendo. Esse viés eu coloco ele na peça, depois eu viro e pesponto. Então por aqui, pela parte externa, a gente só vê uma costurinha pequenininha, tanto aqui no decote quanto nas cavas. Então, para esse tipo de viés, a gente precisa sim adicionar margem de costura. Agora vamos fazer a montagem desse vestido? Eu comecei a montagem do vestido chuleando os ombros, essa é a parte da frente. Eu também chuleei os ombros costas. Vou casar aqui direito com direito e unir os ombros com 1 centímetro, com retrocesso no começo e no final. Agora eu já posso passar o viés em todo o decote e nas cavas. Eu passei as costuras dos ombros aberta. Agora, para passar o viés no decote e nas cavas, a gente precisa instalar esse aparelho. Essa peça aqui na máquina, eu não sei se eu estou numa fase muito criativa, mas não parecem 2 olhinhos e uma boquinha assustada? Essa pecinha serve para fixar o aparelho e a gente vai precisar também desse parafuso, que é um parafuso universal. Ele encaixa aqui prendendo o aparelho. Eu coloquei o viés no aparelho com auxílio de uma pinça, fiz um teste aqui de alguns centímetros para ver se ele estava correndo bem. Agora, para começar a aplicar de fato na minha peça, eu coloco a peça bem aqui no cantinho, bem centralizada, seguro a fita e vou acelerando. Me certifico de que essa costura aqui do ombrinho continua aberta. E agora eu tô passando viés em todo o meu decote. É sempre bom que a fita do viés seja um pouco mais longa do que a peça que a gente está aplicando, porque aqui no finalzinho a gente precisa desse apoio, precisa segurar a fita para que ela se mantenha íntegra aqui no aparelho. Vou colocar o viés também nas cavas e já volto. Agora que eu já passei o viés aqui nas cavas e também no decote, tá na hora da gente pespontar esse viés. Virei o vestido, já troquei aqui o pé calcador, acho que vocês já conhecem, já sabem que esse é um dos meus pezinhos prediletos, o que levanta um dos lados de forma isolada. Coloquei o meu vestido do avesso, vou dobrar o viés, depois eu corto aqui o excesso, encaixo o finalzinho do viés nesse cantinho interno do pé calcador e agora eu vou fazer um retrocesso e pespontar todo ele para dentro da peça, ou seja, do lado de fora da peça eu não vou ter um viés aparente, o viés vai ficar aqui por dentro, aqui vai aparecer só um pespontinho. Olha o acabamento por fora, como fica lindo.
Eu já chulei aqui as laterais da barra e eu vou unir também com 1 centímetro. Junto bem as pontinhas. Coloco sempre as 2 camadas de tecido unidas. Vou unir o outro lado da barra. A minha barra vai ter costuras laterais. Eu vou aproveitar que eu tô com esse pé calcador para fazer a bainha na barra, antes de fixar o vestido, porque depois o vestido fica pesando e essa bainha se torna um pouquinho mais difícil de fazer. É uma bainha dupla. Vou aplicar um retrocesso, costuras abertas. E vou fazendo a bainha em toda a barra do meu vestido. Olha, eu dobrei o tecido, coloquei o ímã aqui para facilitar a minha bainha. E agora é só acelerar. Agora que eu já fiz a bainha de toda a barra do meu vestido, eu preciso franzir essa parte superior da barra para que ela caiba na bainha do vestido. Existem várias formas de franzir o tecido, mas eu vou revelar para vocês uma coisa que eu faço bastante. Eu tenho uma caixinha de bobina já preparada, já afrouxada aqui para passar o lastex, e eu já enchi aqui uma bobina manualmente mesmo com lastex. E eu vou trocar a minha caixinha de bobina da máquina e vou colocar essa. Aqui, ó, acabei de tirar. Coloquei a bobina com lastex. Eu vou abrir aqui a costura. Eu vou passar o lastex aqui com um pouquinho menos de 1 centímetro. Coloco o tecido com o direito virado para mim. E assim eu tenho um franzido flexível que vai se adaptar com facilidade à barrinha do meu vestido. Já cheguei aqui na metade da minha barra, cuidado para essa costura continuar aberta. Agora que eu tô chegando no final da minha costura, não preciso de retrocesso, basta eu sobrepor um pouco do lastex. Deixo sempre a agulha no ponto mais alto, levanto o pé calcador, puxo e agora eu posso cortar, assim eu tenho certeza que o lastex não vai fugir. Se bem que agora a gente não precisa mais utilizá-lo. Agora eu vou voltar com a linha. Dessa forma, o lastex deixa essa peça flexível e, por consequência, fica muito mais fácil encaixar na bainha do nosso vestido. Eu já chulei aqui as laterais do meu vestido e o centro-costas. E agora eu vou fazer aqui o fechamento lateral com 1 centímetro. Deixo as pontinhas do viés casadas, bem juntinhas. Aplico um retrocesso. E costuro até a bainha. Vou fazer isso dos 2 lados. Vou fechar o centro-costas de baixo para cima até essa marcação que é o pique que a gente fez. Essa parte aqui do centro-costas, ela tá aberta. De um lado eu preciso dobrar e colocar um botãozinho e do outro lado colocar uma acelha, que eu posso fazer com o próprio tecido, com um pedacinho do viés de 45 graus. Fechei esse lado, agora eu vou refilar, que é tirar o excesso de tecido desse lado. Eu deixei uma pontinha aberta e a outra eu fechei para a gente poder ter facilidade para desvirar. Venho com uma agulha crochê ou com alguma outra pecinha que você tenha para poder desvirar. Desvirei. Agora eu posso abrir essa pontinha
Ficou assim. De um lado eu vou botar o botãozinho e do outro eu coloco essa arcilha. E assim faz o fechamento. O ideal é fazer essa voltinha com o tamanho do botão. Eu vou costurá-la aqui na pontinha. Para um acabamento ficar melhor, eu posso dobrar essas pontinhas aqui que ficaram a mais. Dobro 1 centímetro e agora eu vou fazer uma bainha aqui em toda a abertura. Prendendo o botãozinho à mão. O botãozinho ficou firme, porém flexível. E agora é só abotoar. Agora eu preciso unir a barra do meu vestido à bainha dele. Para isso, eu vou fazer o casamento aqui da barra com a lateral da costura. Vou fazer uma costurinha com retrocesso dos dois lados. Primeiro, para ver se o casamento ficou bom. Olha, o casamento ficou bonitinho. Vou fazer a mesma coisa na outra lateral. Ficou certinho. Então, agora eu vou unindo toda a barra à bainha do meu vestido, sempre esticando o lastex. Agora que eu tô chegando na parte final, é importante sempre que essa linha toque na primeira, para que não fique nenhum desencontro e nenhuma preguinha. Exatamente em cima da primeira. Agora que a gente já fixou toda a barra no vestido, a gente precisa remover o lastex, porque senão ele vai continuar franzido a saia do vestido e a saia tem que ficar lisinha. A única coisa que tem que ficar franzida é a barra. Agora a gente tira todo o lastex e chuleia toda essa bainha. E assim ficou o vestido no corpo. Me diz aqui nos comentários se vocês conseguiram fazer esse vestido. Lembrem de compartilhar com as pessoas que querem aprender a modelar e a costurar do zero. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá!